Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia, assim, muito poderosa. O Espírito Santo não apenas como uma presença, mas como um capacitador ativo. Com base na lição 10, vamos entender a promessa, o poder e o propósito que movem a igreja desde o seu comecinho. Então, vamos direto ao ponto, né? O que é que significa de verdade ser revestido de poder? Isso é bem mais do que uma frase bonita. É uma promessa com raízes fundas que leva a gente para uma profecia de séculos atrás. E tá aqui essa promessa. Imagina só, uns 800 anos antes de Cristo, o profeta Joel anuncia algo que ia mudar tudo. Essa declaração, que depois ecoou nos evangelhos, preparou o terreno para uma era completamente nova na relação entre Deus e as pessoas. Mas o que torna essa promessa tão revolucionária é que ela representa uma virada de chave, uma mudança fundamental na maneira como o Espírito Santo agiria no mundo. Olha, o contraste aqui é impressionante. Na antiga aliança, a ação do Espírito era muito pontual, sabe, seletiva. Mas a promessa de Joel fala de um derramamento sobre toda a carne. A ideia não é que seria para todo mundo sem distinção, mas que estaria disponível para qualquer um que buscasse a Deus, quebrando barreiras de idade, gênero e até de status social. E isso não seria só um sentimento interno, não. Joel descreve manifestações bem concretas. Profecias, sonhos, visões. Isso não são eventos aleatórios, mas sinais de uma vida cheia do Espírito, que é ativa, dinâmica e que está em constante comunicação com Deus. E quando isso iria acontecer? A profecia fala sobre os últimos dias. E para os apóstolos, esse tempo começou com a vinda do Messias. Era o início de uma nova era, marcada justamente pelo derramamento do Espírito. E isso nos leva direto para o cumprimento espetacular dessa promessa lá no livro de Atos, onde a antiga profecia se tornou uma realidade vibrante, viva. E então, no dia de Pentecostes, a promessa explode em realidade. Tenta imaginar a cena. Os discípulos todos reunidos, e de repente, um som, como um vento violento, enche o lugar. Línguas de fogo aparecem sobre cada um, e eles recebem uma capacidade sobrenatural de falar em outras línguas. E esses elementos, o vento e o fogo, não foram aleatórios. Eles carregavam um simbolismo muito profundo. O som do vento lembra o sopro criador de Deus, aquele que traz vida. Já o fogo representa purificação, consagração. Juntos, esses sinais, um que se ouve e outro que se vê, marcaram o nascimento da igreja. Antes de subir aos céus, Jesus prometeu que os discípulos seriam revestidos de poder. A palavra grega usada aqui é dynamis, e isso não é uma força passiva, não. É um poder dinâmico, uma capacitação para ação, para proclamar com ousadia, para operar milagres e para edificar a comunidade de fé. E esse revestimento de poder veio com um sinal bem claro e consistente. O livro de Atos mostra o falar em outras línguas como a evidência física inicial que acompanhou o batismo no Espírito Santo, não só lá no Pentecostes, mas em outros momentos cruciais também. Mas o Pentecoste não foi um evento isolado, um ponto final. Pelo contrário, ele inaugurou uma realidade contínua. Vamos ver como essa promessa e esse poder se estendem através do tempo. O apóstolo Pedro aqui tira qualquer dúvida. No sermão dele, ele deixa muito claro que o dom do Espírito não era um evento único para eles. Era uma promessa que iria atravessar gerações, destinada a todos que viessem a crer, não importando onde ou quando. E essa capacitação contínua é, na verdade, uma obra unificada da Trindade. O apóstolo Paulo nos dá uma imagem incrível disso. Mesmo com uma variedade enorme de dons, ministérios e resultados, é o mesmo Espírito que distribui, o mesmo Senhor que dirige e o mesmo Pai que opera em todos. É uma demonstração perfeita de unidade na diversidade. Esses dons, que no grego são chamados de charismata, são literalmente graças. Não são troféus para serem exibidos nem motivo de orgulho. São ferramentas dadas pela graça de Deus para um propósito muito específico. E é aqui que a gente chega no coração da coisa, o propósito. Os dons não são para autopromoção. Eles têm um objetivo muito claro: servir, edificar a comunidade e, no final das contas, glorificar a Cristo. O foco é sempre para fora, nunca para dentro. É sobre Deus e sobre a igreja, não sobre o indivíduo. Tudo isso nos leva, então, para a aplicação prática. Como é viver essa vida na plenitude do Espírito hoje em dia?
A finalidade dos dons nos protege de dois perigos espirituais bem grandes: a soberba, que transforma o dom em vanglória, e a negligência, que enterra o dom e impede que ele seja usado. A abordagem correta é sempre a da humildade, do amor e uma atitude de disponibilidade para servir. Então, como é uma vida na plenitude do Espírito? É um processo contínuo. Começa com a experiência do batismo, se manifesta por dentro através de um caráter transformado, que é o fruto do Espírito, e se expressa para fora através do uso ativo dos dons para servir. É uma jornada completa. No final das contas, depois de ver a promessa, o cumprimento e propósito, uma questão permanece: de que forma esse poder capacitador do Espírito Santo se manifesta hoje na vida de quem crê? É uma reflexão que continua ecoando, né?